Bom dia, professora Carolina. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Preparada para mais um momento? Sim, mais um encontro. Então vamos lá. Assim que tiver ok aqui, eu lhe aviso, aí a gente já inicia. Tudo bem? Hoje é o último, sim. Não preciso mais fazer a apresentação, é só já entrar a senhora direto e já dar continuidade, tá? A gente já continua. Tá, beleza. Aí eu já projeto aqui, a hora que entrar eu projeto. Isso, aí eu fico acompanhando o chat no YouTube, qualquer coisa a gente vai conversando por aqui. Sim, você fala por aqui porque o meu celular está sem bateria, não dá para carregar o YouTube. Aí você vai me avisando por aqui. Isso. Se tiver um som que falha, uma imagem que não aparece, tudo bem. Você vai me dando feedback. Tá, beleza então, eu aviso sim. Tá bom. Filmar tudo ok? Podemos iniciar? Eu vou começar a transmitir ela. Eu tô com a live aberta aqui, não começou aí. Aí você me avisa a hora que começar, tá bom? Tá, eu faço tudo bem, aham. Viu? Essa música é uma. Tá tendo uma apresentação aqui do lado dos aniversariantes. Essa daí é aquela que eu tirei da PD, por isso que eu não quis entregar para ele. Pronto. Então vamos lá. Obrigada, viu? Bom dia a todas e a todos. É mais um dia alegre e feliz, né? De estar aqui com vocês, continuando o que a gente começou a semana passada. Para quem não esteve aqui, retomando, a gente começou com uma primeira etapa, retomando pontos fundamentais. E eu disse, acho que de tudo que eu falei, o que tem que ficar é que por detrás de uma habilidade, a gente tem uma rede de habilidades conectadas em uma. Então, isso era fundamental. Aí eu tracei um percurso na semana passada mostrando a arquitetura de uma habilidade e por que ela se conecta com uma rede delas, né? E propus um desafio que foi muito interessante. Eu tive um retorno muito bonito, uma professora maravilhosa me deu um retorno incrível e essa semana eu vou corrigir. Bom, continuando. O que eu preparei para hoje? Hoje nós vamos dividir em duas etapas dentro do nosso tempo, que é o nosso último momento aqui, último encontro dessa formação. Eu separei alguns exemplos de trilhas do ensino médio e alguns exemplos do ensino médio 1, ano 1, série 1, e do ensino médio 2, série 2. Eu procurei dividir de um modo equilibrado. Eu vou tentar partir 6 e 6. Eu acho que vai dar tempo. E o que não der tempo, não tem problema, porque eu pus já a mais até, bastante coisa para um encontro aqui único, né? Também não adianta ter muita informação que ninguém assimila nada, ainda mais numa live, né? Numa live, numa aula ao vivo, e ainda que não é presencial, é online. Quanto mais informação, mais perdido às vezes a gente sai, né? Então eu vou projetar aqui o que eu separei. Para o ensino médio, eu separei 6 habilidades específicas que estão na trilha do material de vocês. E do ensino médio 2 também. Eu separei. Eu estou aqui, vou fazer um roteiro, eu vou traçar uma trilha dentro das trilhas. Então, eu vou projetar aqui. Vou compartilhar a minha tela. A partir desse momento que eu compartilho, eu não consigo mais enxergar aqui só o que eu estou projetando. Então, eu combinei com o Reginaldo que ele, qualquer coisa, me acena. Olha, professora, não estamos ouvindo nada. Ah, professora, nós estamos ouvindo tudo, ou está ruim a imagem. O Reginaldo vai me acenando. Então, vamos lá. Eu acho que vocês estão conseguindo ver.
Reginaldo, tá dando para ver? Ainda não está na apresentação, está a sua tela projetada apenas. Eu estou projetando a tela com o PDF. Vê se sai aí. Ainda não. Não? Então, peraí que nós vamos tentar de novo. Parece que tem um pequeno delay aqui. Vamos lá de novo, tá? Semana passada acho que deu isso também, esse problema. Vamos lá de novo. Ver aqui. Eu acho que agora vai dar, hein? E agora? Me conta. Agora sim. Agora foi? Sim, sim. Ah, muito obrigada, viu? Deixa eu só começar com... Pronto. Tem uma certa lentidão aqui, mas é o arquivo que é muito pesado. Então, vamos ter paciência, porque ele é pesado, o arquivo. Agora vai dar certo. Então, eu vou começar... Peraí, ele está com bastante lentidão, porque nós estamos no modo de compartilhamento online. Agora ele fechou tudo aqui. Fechou até o meu Adobe. Peraí. Tá lenta aqui o arquivo. Peraí. Ele tá aqui aberto. Vamos ver se eu retomo. Deixa eu mudar aqui a minha conexão. Vou pôr... Acho que agora vai. Peguei a conexão do Wi-Fi mais rápida que eu tenho. Vamos ver se dá para obedecer aqui. Acho que agora vai. Deixa eu... Vou fechar outra aba que eu tenho aqui. Agora eu vou tentar começar a compartilhar de novo. Vamos lá. Veja se está aparecendo. Está aparecendo com um modo lento, né? Tá vendo? Tem até um problema na... Isso, bem lento. E hoje eu testei, o arquivo estava ótimo. Está bem lento, eu mudei até a internet. E eu preciso desse arquivo. Nossa, bem lento. Eu fiz o teste antes. Eu vou tentar abrir ele de novo, tá? Peraí. Vou abrir de novo o arquivo, fechar e abrir de novo. Tinha dado um erro no arquivo, não sei por quê, acho que agora vai dar certo. Coisas da internet. Deixa eu habilitar aqui. E a minha internet tá com boa velocidade agora. Não sei por que está acontecendo isso.
Acho que agora vai dar certo. Será que o TI sabe explicar por que está lento a conexão aí? Ou essa ligação para o YouTube? Porque quando eu preciso desse PDF, o PDF geralmente hoje eu fiz o teste, ele estava ótimo. Vamos verificar aqui, só um minutinho, professora. Tá bom, obrigada. E ele não está rodando nessa conexão, não sei por quê. A senhora quer mandar o PDF para a gente? Ah, eu mando sim. Tá, eu vou colocar o número do WhatsApp aqui no Tá chat. bom, eu mando e eu vou... Deixa eu só fechar ele por aqui, peraí. Deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu só anotar aqui, aí você já te mando lá, peraí. Pronto, chegou aí. Vê se chegou. Acabei de enviar. Chegou sim, professora, estamos abrindo, um instante. Tá, obrigada. Eu vou precisar no início do ensino médio 1, tá? O primeiro. Depois o outro. Aí tá, eu pus no título o nome do 1 e do 2. O 1 tá escrito 1EM. Eu te mandei só o de 1? Peraí, peraí que eu mandei só 1. Deixa eu mandar o 2. Agora eu mandei o 2 também. Esse é o 1, né? E ele tá rodando direitinho aí, né? Vamos tentar. Tá, eu mandei o 2 também para você, mas o 2 é mais para frente. Tudo bem, vamos trabalhar. Isso, só para eu poder enxergar um pouquinho mais aqui, que a miopia de 10 graus é alta. Tenta, por favor, aumentar a visualização para mim. Acho que deve ter uma porcentagem aí na lateral de visualização, deve estar 50%. Tentar chegar um pouco mais para a gente enxergar, para eu poder conversar com elas e com eles. Estamos tentando, professor, mas não estamos conseguindo. Ah, sim, então, é essa dificuldade que vai dando uma lentidão no arquivo, não é?
E eu não sei, eu testei, o arquivo tá leve, porque eu fiz o teste, mas eu acho que na conexão é que ali em cima, onde está o 100%, já melhorou um pouco. Aí acho que tá melhor, né? Vamos para a trilha número 1, por favor. O seu tá rodando bem aí. O problema é que no meu não rodava nem isso. Trilha número 1, nós vamos lá embaixo. Aí. Então, eu separei a primeira trilha, que é de uma importância muito grande quando a gente está lidando com o ensino médio, e por isso que essa trilha do fake news está na retomada. E aí é uma coisa assim que a gente tem que... É uma habilidade muito delicada, que tem várias habilidades dentro desta. Porque, primeiro, tudo começa... nas trilhas, vocês vão notar que tudo vai começar na roda de conversa, né? E esses passos aqui são 4 etapinhas da roda. São 4 interações, né? E que aí vai conectar com o que a gente chamou no encontro passado de prática oral, da oralidade. Que para vocês verem como esse é um material muito poderoso, porque ele realmente, além dele fazer a reconexão, a retomada, em cada trilha estão articuladas aquele quadrilátero que eu desenhei na aula passada, no encontro passado, e eu vou retomar aqui, que é, primeiro, a oralidade, a leitura, né? E aí vocês vão se lembrar que a gente tinha a parte que é da análise linguística e semiótica, certo? Junto com uma parte que é de produção, porque ao momento, o que acontece com produção? E isso é uma confusão que tem sido muito difundida, essa confusão dentro das nossas salas de aula, né? Que não é só da nossa, não é um privilégio nosso essa confusão, mas de muita gente que está na linha de frente aí, como nós, né? Estamos dentro da sala de aula. Qual que é a confusão? Quando se fala na BNCC, e aqui, partindo desta trilha, eu vou mostrar o exemplo. Quando fala da confusão, o que é produção textual, professora, dentro da BNCC? De cara, a gente tem uma tradição pedagógica que vai comentar ao longo dos anos, lá de trás, de uma pedagogia que não se faz mais que a tradicional, dos bancos escolares, que é assim, olha, produção textual, vocês vão lembrar, fazer a redação. Existe até hoje isso, quando as temidas, nós estamos falando de ensino médio já hoje no nosso encontro, quando as temidas redações amedrontam tanto os nossos estudantes e as nossas estudantes, que vão articular assim, olha, uma produção textual é igual à redação, o meu pavor de zerar na redação ou tirar uma redação que não dê para colocar os nossos estudantes, que é a nossa finalidade, ou no mercado de trabalho, ou bem colocada num SISU, por exemplo, que estamos falando de ensino médio. E a gente, como professora e professor de língua portuguesa e de linguagens, que agora estamos no tripé das linguagens também, arte, língua portuguesa e educação física, não podemos esquecer disso, a gente está dentro de um eixo, que é um eixo das linguagens, e uma proposta próxima do Enem, vai chegar isso, vai ser aprovado, é de colocar a educação física na prova. Professora, mas que confuso, como é que eu faço uma produção de texto tendo em vista fake news, então? Porque eu tenho que passar numa trilha, mesmo que você esteja retomando, que você vai seguir essa trilha que vem desde o começo de conversa, que nós vamos passar por ela para vocês verem, como é que a gente articula isso, nós vamos fazer com todas as trilhas.
Ah, mas não dá tempo, professora, porque é só uma retomada. Não, o que eu estou dizendo é que não é para ficar uma vida em cada passo, em cada etapa. Mas é que essas 4 etapas, e que tem a ver com a produção textual, que a gente tem que desmistificar que produção textual não é redação, só redação. Redação é uma parte, e ela é dividida em várias etapas. Uma redação tradicional, ela vai pegar a caneta e o papel, o aluno vai escrever, só que produção textual não é só isso. Ah, professora, então o que você quer dizer? Se eu for fazer essa trilha de fake news, se eu pedir no final da roda de conversa para eles fazerem um cartaz e um mapa, ou um mapa mental, é uma produção textual? Claro que é. É tudo que articula, que sai da cabeça e vai para o papel, seja um cartaz, um mural, um painel, uma exposição, um seminário. E a roda de conversa, se eles trocarem ideias e fizerem o que a gente chama uma tormenta de ideias, de insights, vamos anotar no quadro o que saiu dessa roda de conversa. Você já ouviu falar em fake news? O que leva as pessoas a disseminar as fake news? Em que meios de comunicação elas têm maior circulação? O que é possível fazer para evitar a disseminação de fake news? Só essa roda de conversa, que é o começo da conversa, ela é tão poderosa que ela possibilita já articular, antes mesmo de fazer uma leitura, porque vai ter o passo seguinte, é a leitura, que está naquele quadrilátero. Se a gente pensar num quadrilátero, temos 4 pontas. De novo, leitura, a oralidade, a análise linguística e a produção. Aqui nessa roda de conversa já dá para articular em um momento assim, olha, alertando nosso grupo de estudantes que estão envolvidos com esta trilha, de que eles também podem produzir um mapa de ideias. Isso já é uma produção, porque as produções textuais, elas são disseminadas em vários suportes. A mais formal produção textual é se a gente sugerisse que essa trilha derivasse numa produção aí de dissertação, já que é ensino médio, nós temos que ter isso em vista, a gente tem que ter isso em vista o nosso público. Quem que é o meu estudante? Quem que é a minha estudante? Ela já está aqui no primeiro ano do ensino médio, então eu posso sim também. Mas professora, eu não posso, então, poxa, não posso trabalhar isso num texto dissertativo argumentativo? Pode, claro. Isso é uma escolha. O que eu quero dizer é que, de repente, você tem uma trilha, a trilha número 1. Você já não quer começar hard, não quero já começar hard, pesado, já para um simulado de redação. Não, então eu vou começar com uma produção que dessa conversa saia um painel, que dessa conversa saia uma troca de anotações para o blog da turma, que é muito usado hoje, tanto no ensino médio quanto no Fundamental 2, um blog da turma. O que é esse blog da turma, para quem não conhece? É um blog, não precisa ser só virtual. Se a escola não está disponível num laboratório, um acervo digital, pode ser feito um blog da turma aqui que fique até dentro da sala de aula. Mas, professor, o que é isso? São materiais que eles vão coletando. Porque imagina, você tem 10 trilhas. Se é uma retomada, de cada trilha há uma produção a fazer. E aí é você, professora, você, professor, que vai dominar o seu tempo conforme ao seu contexto escolar. Professora, eu não tenho tempo para cada... Não tem problema. Mas é interessante se você perceber que seu tempo está espremido, numa primeira trilha já está com o tempo espremido, então, nessa primeira trilha, eu vou optar, não quero fazer a produção mais complexa. Vamos fazer depois, então, de um começo de conversa, articular já um produto final, porque hoje... Todas as habilidades e competências, elas pensam num produto final. Por quê?
Porque como que a gente vai verificar, e eles mesmos, os estudantes e as estudantes, podem fazer um balanço do que estão levando na memória ou levando no afeto cada trilha. Ai, não. Aí fala assim, ai, professora. Aí os nossos estudantes falam, ai, professora, olha, não ficou nada, não lembro mais nada, estou na trilha 5, não lembro nada da trilha 1. Então aí é que a gente vai falar, poxa, onde é que eu, como professora, e como professora, eu posso melhorar? Então, a minha sugestão é que, olha, se eu estou com o tempo espremido, mas eu preciso articular, porque a BNCC, ela fala, puxa, eu tenho que articular as 4 pontas. Então, eu fiz aqui já o começo da oralidade, eu já venci essa etapa. Aí eu vou falar, bom, aproveito que é um tema rico e já peço uma produção articulada da conversa. Isso pode, é possível. Porque aí você já cumpriu 2 etapas. Reginaldo, pode descer um pouquinho, por favor? E aí, como exemplo, aí já tem a leitura, né? Que é passada a roda. Aí já vem uma leitura, que é aquele quadrilátero lá. Temos que ler também. Então, aqui é onde você vai passar um tempo do encontro, da retomada, mostrando como é, então, o tema da trilha, que é uma habilidade, como que ela está dentro, contextualizada. Né? E aí, é claro que se você falar, bom, eu não consigo só com um texto pequeno, porque é uma trilha, ela tem uma sugestão aqui de leitura, você vai falar para mim, professora, sinceramente, eu gostaria, assim, de contribuir com as minhas escolhas. Claro, você pode. E aqui tem várias indicações de como que você amplia. Então, tem no material, nas orientações didáticas ao professor e à professora, tem lá, saiba mais, tem indicações do YouTube, de confiança, claro, porque estão falando de fake news, tem um exemplo de como a gente faz a checagem de uma informação. E aqui é um momento que, como uma habilidade requer também a prática, você também pode aproveitar esse momento da leitura para mostrar, adiantar coisas que você já une, que é de uma prática. Fala assim, bom, como é que eu mostro para eles, então, a disseminação delas? Então, você pode mostrar notícias dentro dos verificadores. Então, você vai pegar uma notícia, na realidade, o que é uma fake news e colocar no verificador. E eu indico aí no material os verificadores. Então, tem sites de confiança, o G1, o portal do Estadão, eu indico no material, e hoje em dia é muito mais acessível você colocar verificador de fake news e ele verifica para você no próprio Google. Não tem essa dificuldade mais. E você pode mostrar isso para eles. Saindo da leitura, ou seja, tornando a leitura algo que eles não vão sair de lá e falar, professora, mas tá, me mostra. Você está mostrando ao mesmo tempo em que estão lendo. E a leitura é um momento que pode ser feito de um modo gostoso. Fala assim, mas eu posso esticar fazer essa leitura dentro da roda? Pode, da conversa. Como que eu faço isso? Você estimulando que cada um leia um pedaço e você vai parando, né? Vai parando no parágrafo e vai mostrando o cenário que é e onde se dá nas redes sociais. E você pode trazer, contribuir com a leitura as práticas contextualizadas. Aí você fala assim, professora, fake news é mais fácil de fazer isso. Mas nós vamos mostrar outras trilhas aqui para a gente ver como que dá caso a caso. Mas essa é uma forte sugestão para que não saia da trilha só como um cumpridor. Já fiz, paguei essa, né? É só para que a gente não saia da trilha, para fazer sentido, tanto para a gente, nós professoras e professores somos mediadores de uma situação dentro da sala de aula,
Mediadores do quê? Do estudante que tem que ter autonomia e protagonismo. Então, eles vão poder, depois desse texto, eles mesmos, aí sim, depois que você mostrou, leram, aí sim você vai pedir para que testem uma notícia. E eles mesmos, com a mão na massa, podem fazer isso, né? Podem testar. Ah, mas isso toma muito tempo. Não, você vai... Aí que tá. Nós, professoras, dentro da nossa realidade, a gente vai dividir as etapas dentro do nosso tempo, nem espremendo tanto uma coisa que fique menor do que a outra. Essas 4 pontas, elas têm que estar aliadas, né? E a professora, como que eu articulo essa trilha de fake news com a análise linguística? Isso é uma pergunta que todas as professoras me fazem quase nas formações. Tomar uma aguinha, porque vocês também são professoras, é importante molhar a garganta para não ficar sem voz. Tem uma prática hoje nos jornais que é uma simulação. Isso tem muito na internet. Vocês podem mostrar para os estudantes e aí vocês vão estar trabalhando a prática da linguística. Geralmente eles colocam os articulistas algum erro mesmo de linguagem, erro de português, para as pessoas interagirem. Vocês já viram isso? Então coloca lá uma palavra ou escrita com a grafia errada, ou com acento, ou mesmo faltando alguma coisa no título. E podem notar, eles mantêm, já tem isso na Folha, no Estado, nos jornais regionais, vocês podem perceber, isso é para chamar likes. Então, vocês podem propor para o estudante a diferença entre uma fake news, que é muito prejudicial, e uma notícia que usa um erro para chamarisco, mas aí não é erro na notícia. Então, isso é muito interessante de vocês fazerem o contraponto. Um é a notícia falsa, é um ponto. O outro é o jornalista querer like ou curtida ou comentário. Então, ele insere ali um chamarisco para as pessoas comentarem. Ah, tem um erro, não foi revisado esse texto. E você pode aí aproveitar, mostrar para o estudante a importância da revisão do texto. Isso também vai estar articulado a essa trilha. Se você pedir uma produção de um cartaz sobre fake news, eles vão ter que revisar. Isso, a BNCC é clara. A cada produção textual, a gente falou isso no encontro da semana passada, a cada produção textual pode ser um tweet. Se você fizer uma produção textual em que os alunos tenham que produzir antes o Twitter pedia 140 caracteres. Hoje o Twitter pede 260 ou 280, não me lembro agora, mas eles ampliaram um pouco. Isso é legal porque você já está aliando a técnica. Então, você vai pedir para os estudantes produzirem de tudo que ficou nessa trilha sobre fake news um tweet com 260 caracteres. Para eles postarem no blog da turma, cada um tem que produzir um. Olha que rico, olha que riqueza, né? Depois de uma roda de conversas, você fala, bom, agora cada um vai pegar... Gente, 260 caracteres são 3 linhas. É muito pouquinho e é uma coisa que... Eu já fiz uma dinâmica dessa em Brasília, numa formação que eu dei lá. É maravilhoso. Eu fiz a formação com as professoras, elas amaram, e depois elas levaram para a sala de aula nessa trilha de fake news. Foi assim um alvoroço, porque é uma dinâmica muito interessante. E não toma tanto tempo seu numa trilha, porque você tem muitas, tem 10 para fazer, né? Ao longo do período.
E você tem as suas coisas, também as suas aulas, o tempo é escasso, né? Então é um alvoroço essa atividade, depois de uma roda de conversa, e fica, porque quando você pede a produção textual e já aliada à tecnologia, que é uma coisa que a BNCC ama, vamos produzir um tweet. Então você tem 260 caracteres para falar o que nós conversamos aqui, o que ficou na memória em 260 caracteres. É uma atividade incrível, que isso foi um burburinho lá entre as professoras. Façam esse teste quando fizerem essa trilha, que é um sucesso. E esse tweet vai rodando, porque vamos supor que a sua sala tenha 40 alunos, um exemplo, e 40 pessoas dentro da sala de estudantes. São 40 tweets que não vai rodar tudo ali no mesmo, né? Mas vai rodar, porque você pode falar, não, vamos colocar no blog. Se tiver à disposição no laboratório de informática, coloca no blog, que é na página da turma, ou mesmo pode pegar esse tweet e colocar em murais dentro da sala. E é interessante, porque é pequeno, são 3 linhas. Então, são 3 linhas e aí é um estudante produzindo um tweet que vai rodar, imagine 40. Isso reverbera, isso tem um efeito incrível, que é já uma produção textual dentro de uma trilha de fake news que está dentro desse mundo tecnológico. Que imagina, o fake news. Fake news é antiga, muito antiga. Só que com o nome fake news e com o suporte de redes sociais é muito atualizada, porque a gente vê fake news rodando aí em WhatsApp, em grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no próprio Twitter, que virou X agora, enfim, nos filhotes de Twitter, porque tem um monte tem um Twitter do Instagram agora, tem um Twitter de várias, tem um outro que era o passarinho amarelo, que era o Twitter chinês, tem um monte de Twitter, e vocês podem falar, olha, como é que vai ser produtivo isso, né? Isso é uma produção textual. E aí avisar para eles que aí sim é necessária, que a cada produção é necessária a revisão. Cada produção textual tem que ter, nem que for 3 linhas, e você mostra a importância. Aí você vai colocar lado a lado da notícia que o erro é proposital, para chamar likes. Isso está dentro já, é uma prática da mídia. Vai falar, olha, isso não é fake news, é um erro do jornalista, para chamar público. E você explica que é uma estratégia que nós vamos falar numa trilha próxima. Reginaldo, por favor, vamos avançar para a trilha 2. Obrigada. Então, aí que tá, já aproveitando recurso persuasivo, né? Você fala assim, como é que é isso, professora? Como é que eu vou persuadir? Como é que eu vou convencer o meu público a ler o meu texto? E isso eu falo muito, eu vou criar uma metáfora aqui para vocês entenderem uma coisa. Eu fazendo uma formação, essa formação que eu fiz foi longe. Foi em Porto Velho, um lugar lindo que eu amei. E as professoras da rede pública de lá, eu fiz a formação para a Secretaria da Educação de lá. Foi incrível, fui pessoalmente lá. E aí foi um alvoroço que elas quiseram me falar assim, professora, como é que eu vou motivar ou incentivar o estudante a escrever uma produção textual, seja de que gênero for? Eu falei, olha, é difícil porque a gente tem que trabalhar a habilidade do recurso persuasivo. E aí, nessa formação, eu botei todo mundo, a gente estava sentado em roda, em círculo, né? E eu criei uma metáfora muito interessante, dizendo assim, quando você convida alguém para ir para sua casa, e você quer que a pessoa fique durante toda a sua festa, que é uma festa que você está dando,
E você quer convencer a pessoa dela ir ficar a festa inteira. A festa inteira é longa, umas 4 horas de festa, 5 horas. E você quer que a pessoa fique. Você quer persuadir, convencer a pessoa que é um ambiente agradável a sua festa, que vai ser maravilhoso e que ela vai ficar presente até o fim da festa. Imagine que essa festa é o seu texto. É a sua dissertação. Então, aí que já começa o recado que um recurso persuasivo ele vai persuadir o seu leitor a ficar no seu texto e a entrar na sua onda. É uma sala, primeiro que você tem que ter uma sala de estar confortável e persuasiva. Você tem que ter uma poltrona agradável. Pense tudo nisso, que a poltrona, o ambiente tem que ter uma aguinha fresca, ventilado, uma luz para não estar mofada a sala. Esse é o seu texto, a introdução de qualquer texto, se for aqui no caso uma propaganda ou um anúncio publicitário, vai ser o quê? O chamado visual e verbal. Se for uma dissertação para o Enem, o que é um recurso persuasivo para uma dissertação que ele tem que tirar nota 1000? É preparar uma boa introdução que dê o gancho para um desenvolvimento que tenha coerência e coesão e que persuada o seu leitor a ficar no seu texto e não desistir dele. Convencer. Eu tenho que... O que é ser persuasivo? Eu tenho que convencer. Ah, então eu tenho que enganar. Não, nada disso. Convencer é articular um pensamento em que você consiga persuadir seu leitor de que aquilo que você está dizendo é, no mínimo, interessante. Não tem problema que o seu leitor não concorde, porque concordar ou discordar de uma persuasão é sadio. E aí a gente aproveita a trilha para fazer desta trilha, que é importantíssima, algo sadio, mostrar que concordar e discordar não é sinônimo de guerra e bipolaridade. Bipolaridade no sentido de tornar a situação polarizada. E que o meu contexto persuasivo vai levar o meu leitor a falar: que texto incrível! Ela tem a introdução, que é uma sala de estar confortável, que eu sento, é agradável, eu embarco nesse texto, porque ela me persuade, ela me convence a ficar, a ler o que ela tem a dizer e como ela comprova que, no mínimo, a opinião, não é opinião daí, porque se for uma dissertação não é só opinião, ela mostra ali que no desenvolvimento de uma dissertação você tem que persuadir mostrando argumentos, e não pode ser só opinião. Lembra do fato e opinião também? Você tem que mostrar dados no desenvolvimento para levar a uma conclusão que enderece a um fim conclusivo coerente. E que na dissertação a gente use elementos linguísticos, e aí está a ponta do nosso quadrado, oralidade, leitura, e a outra ponta, análise linguística. Quais são os elos linguísticos que a gente chama de elementos coesivos que dão a coerência ao texto? E aí a pessoa vai ficar não só na sala de estar, ela vai entrar para sua casa. Ela vai ficar a festa inteira, porque é um texto que utiliza recursos persuasivos que convencem e a pessoa sai convencida daquela dissertação. Por isso que muitas redações tiram a nota desejada 1000. Porque não precisa ter uma opinião ou uma defesa de argumentos. Não precisa usar um argumento para ir de acordo com o leitor. O leitor pode até discordar, mas se você utilizar recursos persuasivos com coerência e com coesão, você vai acabar
o seu leitor fala, nossa, que texto bom, você sabe que eu estou até mudando um pouco, se eu não mudar de ideia, eu vou parar para pensar, e é isso que move a sociedade, é o que move a educação, é o que move os nossos textos. Pegar o nosso leitor pelo pensamento, porque a gente tem que sair do ensino médio com uma condição crítico-reflexiva acentuada, e é isso que a língua portuguesa ajuda numa transversalidade. Se você é um bom leitor, se você usa os recursos persuasivos e você entende, você sabe ler um texto persuasivo, você vai ser melhor na matemática, quando você está interpretando uma questão, na física, na química, nas ciências sociais de um modo geral. Você vai saber ler, interpretar e até responder uma questão mais cabulosa, dissertativa. E aqui nessa trilha, o exemplo mais clássico dessa habilidade é a propaganda e o anúncio publicitário, né? Tem as campanhas. Como é que eu vou convencer uma parcela da população de evasão escolar? Crianças que estão fora da escola. Então, cria-se uma campanha, e aí que tá, nesta campanha é o texto persuasivo que está na questão, na luz, no foco, né? Tem que ter um movimento dentro do texto que convide, e aí uma campanha, ela não pode ser, nem se compara à extensão das 30 linhas de uma dissertação. Uma campanha, geralmente, é um cartaz. Então, ela vai ter que ter, ela usa de recursos diferenciados, recursos linguísticos e recursos visuais. Então, tem que ter uma imagem que esteja muito bem conectada ao que você está dizendo na campanha. Então, esse é um exemplo de como que é. E aí, professora, como que eu vou mover essa trilha? Como que eu chego numa produção? Claro, na falta do tempo, se você está com o tempo espremido, o mais interessante é separar aí a turma em grupos maiores, pedindo que cada grupo proponha um simulacro de uma campanha. Mas aí você, para facilitar, contextualizar para a turma. Então, tem que pegar um tema, pode pegar um tema bem atual até para fazer a ponte. Por exemplo, uma campanha. Aí você pode abusar da transversalidade da BNCC, pedir uma campanha que una a importância de reciclagem de lixo, por exemplo. Uma campanha para reciclagem. Da importância de se reciclar o lixo, a importância da reciclagem. Então, cada grupo cria uma campanha. Se você quiser falar, mas vai ficar monótono, porque aí todo mundo criar uma campanha, então você põe um para falar da coleta de lixo, o outro grupo para falar da importância dos recursos hídricos, como que a importância do consumo de água consciente, o outro do consumo de energia consciente. Então, pode criar 3, 4 grupos, pode fazer grupos grandes. Por quê? Porque, embora a campanha seja a produção de um cartaz, tem que ter revisão, tem que ter a escolha de uma imagem, tem que ter a escolha de uma frase de efeito. Ora, é persuasivo, você tem que convencer ali o outro grupo, porque aí vamos supor, você separa em 3, 4 grupos, cada grupo tem um tema, você vai pedir para que apresentem a campanha, né? E aí, como é que você convence? É isso, tem que mostrar que vai ter que convencer o grupo colega, né? O grupo 1 tem que convencer o grupo 2 de que a campanha é importante, né? E para isso é lembrar sempre de usar aquele quadrilátero. Olha como é que fica bonito, fica rico, porque você teve a parte da conversa, a parte da leitura, a parte da produção, né? Da revisão do texto e a articulação da análise linguística, que é como que eu crio, então, o meu plano visual, que é a minha imagem, como que eu coleto uma imagem que vá falar diretamente com a minha frase, para criar, sim, então, uma campanha
que chame a atenção da importância, se um grupo for falar da reciclagem, da importância de se reciclar, da importância de consumir água com consciência e assim por diante. Vamos passar para a trilha número 3. Ah, obrigada. Essa trilha 3, ela é incrível porque ela vai dialogar diretamente com a trilha anterior. Olha que beleza isso. Os movimentos argumentativos. Os movimentos argumentativos também é algo que a gente tem testado, eu e o meu grupo de pesquisa do pós-doutorado lá da USP, a gente tem testado isso nas formações. Então, professora, como é que eu faço isso, né, com o ensino médio? Afinal, o ensino médio é a primeira série, né? Estão entrando ainda no ensino médio, não fica muito puxado? Olha, uma ideia, depois que você passar por essa parte aqui da conversa e depois da leitura, que é a entrada, né? É o momento que você está preparando o espírito daquela trilha. Aí você vai falar assim, professora, mas eu preciso pensar numa produção, né? Porque são movimentos argumentativos, geralmente é muito complicado. Olha, vocês vão ver como fica fácil essa parte, fica deliciosa. A gente testou isso lá no laboratório da USP, nós testamos numa parceria com a Estadual do Piauí, testamos isso, funciona. Depois que fez a leitura e a roda de conversa, aí nós vamos pensar na parte linguística e na parte, então, da produção. Como é que eu faço, professora? Nossa, acabada a conversa, acabada a leitura, esse aí, a sugestão é que se monte 3 grupos. Você vai falar, professora, mas a turma é muito grande. Não, mas confia em mim. Confia em mim que vai dar certo, porque a gente testou. Pode confiar no que eu estou falando. 3 grupos. Por quê, professora? Porque nós vamos tratar de 3 movimentos argumentativos. E é assim que os estudantes e as estudantes aprendem rapidinho o que são esses movimentos, então, argumentativos. É na prática, vocês vão criar um debate. Mas, professora, isso não é produção textual. É sim, é sim. Porque a gente está acostumado a pensar na tradição. A tradição ensinou que produção textual é sentar no banco ali e ficar canetando 30 linhas. Não. Um debate, inclusive, é uma habilidade importantíssima da base. Ela ela passa o fundamental, o 8º ano, 9º ano, e ela se estende. O debate é importantíssimo, é uma habilidade muito séria e que precisa botar em prática. Por quê? No momento em que você vai debater, você vai mostrar como é que eles vão entender o que são movimentos argumentativos, eles vão praticar pelo debate e depois sim, vocês podem, se quiserem, não precisa nessa habilidade, produzir, porque já vai ter coisa escrita para produzir aqui, as atividades. Se quiser escolher um dos 3 grupos que eu vou falar aqui como é que funciona, para fazerem um pequeno indicador aí de um mapa mental mesmo de como funcionou a escolha dos argumentos. Bom, vocês vão escolher um tema. O ideal é pegar um tema aí que tem caído nas redações, e você pode escolher um tema. A gente vai, para manter a coerência aqui na formação, eu vou escolher um tema. Vamos pensar num tema contemporâneo. Um tema que não precisa nem ser tanto polêmico. Pode ser da importância... um tema que pode cair em prova, que é bem polêmico. Você pega o veganismo, por exemplo. Veganismo é um tema que tem... Logo pode cair até, se é que já não caiu recentemente. Então, você vai pegar o veganismo, você vai dividir em 3 grupos. E aí,
O ideal é falar assim, quem é a favor já separa num grupo. Até vai ter muitos estudantes veganos ali dentro, você pode separar. O que é contra e o que está mediando. São 3 movimentos argumentativos que existem só na linguística. Um que é afirmativo, o outro que é de contraposição e um que faz a mediação. E aí, vocês vão treinar esse respeito, a escuta atenta, respeitar o outro nas opiniões. Antes do debate começar, você vai falar tudo isso. Que na articulação dos movimentos argumentativos, o que está na base deles é o respeito, a escuta atenta, a paciência de ouvir, a paciência de escutar, e que um argumento, seja contra, seja a favor, seja intermediário, ele tem que ser, lembra da trilha anterior? Persuasivo, respeitoso, e um argumento não é pessoal. Um argumento é apenas... Porque imagina uma dissertação sobre isso. Nós vamos articular em debate, porque fica mais fácil mostrar como é que é a corrente. E o professor é o mediador, que ele vai botar as condições respeitosas ali de empatia, de escuta. Então, você vai falar, mas vai ficar aquela discussão? Não, não, de jeito nenhum. O primeiro expõe o argumento, os outros vão ouvir. O grupo que é a favor expõe que é a favor e fala por quê. Mostra ali, persuade. Usa lá a trilha 2 para fazer isso. Aí pega já o oposto. Eu vou falar por que tem que ser nessa ordem. O a favor. Não pode mudar a ordem? Não. Porque senão eles não vão entender do que se trata, do que são esses 3 movimentos argumentativos. Então, o primeiro vai falar a favor, aí é só falar, não tem o debate por enquanto. Ele fala, mostra e os outros ouvem. O último grupo vai falar, olha, por que eu sou contra, mostrar, dar dados, convencimento, tal. Os outros ouvem. E o terceiro grupo, ele vai mediar a importância do veganismo e os problemas, porque tudo tem, né? A importância do veganismo para o funcionamento ambiental e a importância também para quem cuida dos animais, tem então uma importância afetiva, uma importância prática. Então, ele mostra também alguns problemas para o corpo humano, a questão das proteínas, porque aí ele vai mostrar com dados, né? Por que algumas proteínas que a gente tem aí são as essenciais, que a gente não produz naturalmente, a gente tem que buscar em algumas fontes de proteína animal. Então, ele vai lá e mostra. Esse é o mediador. Depois que ele ouviu as 2 pontas, ele vai falar, olha, sim, e ele vai mediar. É o terceiro movimento argumentativo, que é o de conciliação, né? E no final, o professor vai mediar se cada grupo quer falar alguma coisa. Isso é um debate que a gente chama de um debate para fazer um exercício dos movimentos argumentativos, não é o debate clássico, mas isso funciona muito bem, porque em uma simples atividade vocês conseguem mostrar como são os movimentos argumentativos e como eles funcionam. E aí, também vai articular já a importância da escuta. Podemos passar para a trilha 4. A trilha 4, eu vou passar um pouco mais rápida por ela, porque a gente vai para 5 e para 6 já. Ela está aí, ela é de uma importância grande, porque é um momento em que você coloca textos para o estudante que já está no primeiro ano do ensino médio. Então, é um momento de você mostrar textos legais, a ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, o texto dos direitos humanos,
e mostrar como é que os direitos humanos funcionam no dia a dia, como que a Constituição funciona no dia a dia, como que o Estatuto do Idoso, por exemplo, funciona, como o Estatuto do Adolescente funciona. Vocês podem, nesse momento, aproveitar um tema que logo vai cair em algum vestibular, que é do etarismo. Eles e elas, os nossos estudantes que são tão jovens, como é que lidam com os idosos? Como não ser etarista? Aí você pode trazer, esse é o momento de você trazer, para complementar a trilha, que vai ter um momento de conversa, um momento de leitura, é um momento de você aproveitar para trazer um tema que eles vão aproveitar para a vida escolar deles e para o futuro. Então, você pode pegar o Estatuto do Idoso, trazer um fato na rede social que fale da importância de não ser etarista, né? E o que é ser, né? O que é o etarismo e por que está tão em discussão hoje, né? O respeito que o idoso ele tem não só uma funcionalidade de estar o idoso como um inválido, mas o idoso ativo, o idoso que produz, o idoso que está dentro da sociedade, que já produziu muito, que produz muito, e que a vida depois dos 60 ela existe. Então você pode mostrar isso trazendo, complementando. Aí você traz um estatuto diferente do mundo deles, que é o Estatuto do Idoso, para promover também a empatia e mostrar como que os textos legais e normativos eles funcionam para articular uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Isso aí você pode pedir aqui sim, eu acho que você pode aproveitar e propor, antecipar um tema, simula um tema de Enem, pega uns textos motivadores e fecha essa trilha com uma produção textual, pede para revisar, né? E aí, na hora da revisão textual, o que funciona muito na produção escrita um pouco mais longa, é pedir para que eles troquem os textos entre si e que cada estudante revise o do outro estudante e indique. Aí você vai pedir para ter respeito com o texto do outro colega, da outra colega, pedir para que apontem o que pode melhorar, o que não pode melhorar, e no final, cada estudante que vai receber o feedback do outro, olhar e ver se tem coerência o que falou, e aí conversar de modo educado, falar, eu concordo com você, de fato, eu preciso melhorar aqui, eu usei um argumento, volta lá na trilha dos movimentos argumentativos, ou da persuasão, não fui persuasivo de fato, tá aqui, não tem coerência, então, ou de fato ele fala, não concordo muito, mas eu vou melhorar, mostrar que os textos, eles não estão acabados, e que esse é um exercício muito interessante, mostrar que nada está acabado e toda aprendizagem é continuativa. Toda aprendizagem, ela não termina nessa trilha. Você vê que nós estamos ligando uma trilha a outra. E que mostrar que o próprio tema que você vai trazer, os estatutos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que foram criados como textos legais? É essa progressão que você tem que mostrar, que o pensamento está sempre em movimento. E os textos legais só são criados, essa é uma importância dessa trilha, porque a sociedade apresenta um problema e que deriva numa lei para quê? Para normatizar. Por que tem que ter um estatuto, então, do idoso? Para haver o respeito. Por que tem que ter um estatuto? Por que tem que ter direitos humanos? Poxa, para que não haja mais perseguição, para que não haja mais o crime do racismo, para que não haja mais diversos crimes que ferem os direitos humanos e assim por diante. Vamos para a trilha 5. Essa é uma trilha interessante que eu já falei um pouquinho anteriormente sobre a coesão e a coerência. E aqui, o que você pode aproveitar? Eu sugiro que se aproveite de uma produção textual da trilha anterior, por exemplo, ou de trilhas anteriores, tragam essa produção à tona de novo, para que eles mesmos vejam no texto deles, que é isso que é interessante. É pegar essa trilha, você vai para o começo da conversa, vai ler o texto, você vai articular o que é, então, essa progressão temática. Mas o mais importante é você aproveitar esse momento para recolher um material de produção deles, né, anterior, pode ser um exemplo que for, ou pega 2 grupos, ou produções anteriores da trilha, para mostrar, para eles enxergarem no próprio texto
se tem algum mecanismo de coesão. Por exemplo, quando você vê num parágrafo, no mesmo parágrafo, muita repetição, você já vai ver que tem um problema de progressão e de coesão. No lugar dele substituir por um sinônimo ou por um pronome, uma referência anterior, ele repetiu. Ele, este, o tal. Ficou cansativo, repetitivo, não criou um parágrafo que é convidativo e nem persuasivo e feriu, abalou o movimento argumentativo daquele texto. E aí é um momento de você pegar essa trilha para usar material produzido por eles anteriormente, porque você vai aproveitar tudo que eles fazem. E eles vão colocar a mão na massa em relação ao próprio texto. E aí você é professora, professor é o mediador, é a mediadora. Aí você pode fazer o quê? Fazer uma dupla. Ou um trio, com 3 redações feitas por eles, em que eles vão observar se o tema tem coerência, se eles fugiram do tema, já não é coerente, se eles usaram os articuladores sequenciais, tá tudo direitinho, se tem alguma conjunção que está inapropriada, por exemplo, eles podem usar conjunções que eles pegam de uma lista que eles nem sabem o sentido, e é um momento aqui de eles pegarem o próprio texto para falar realmente. Por quê? Porque é um texto que eles fizeram antes, por isso que é importante que eu falo o blog da turma, que não precisa ser digital, pode ser a pasta que está na sala de aula, recolhendo produções deles. Isso é importantíssimo manter. Ai, nossa, professora, vai me criar um lixo na sala de aula? Não, você pode, não precisa guardar tudo, mas você já guarda estrategicamente, porque você já conhece esse material aqui. Fala, nossa, na trilha 5 eu vou precisar de um material deles. Então, você já está atenta. Né? Isso é uma ótima estratégia. Você vai retomar um texto, é bom demais, porque aí isso a gente também testou já. É um texto que está afastado da memória, porque de trilhas anteriores, se você pegar da trilha que você pediu para produzir aquela trilha que eles vão defender um tema, por exemplo. É uma trilha que passou uma semana, ou enfim, alguma coisa que passou um tempo, não precisa ser nem de trilha, mas que você guardou o material, pediu para eles guardarem. Você retoma, eles vão ter um momento que eles estão afastados da própria produção. É uma coisa que faz tempo, eles vão ler, eles vão falar assim. Eu já fiz esse teste, as próprias professoras em formação adoraram, porque elas falaram, nossa, informação longa que a gente dá de uma semana. Eu peço no primeiro dia uma produção, que eu só vou pegar no último. Elas falam, professora, eu que produzi isso aqui? Eu falei, foi, tá aqui teu nome. Nossa, mas eu escrevi isso. E eles vão ter essa mesma sensação que qualquer um tem quando se afasta do próprio texto. E é bom, porque aí vai enxergar, nossa, mas como que eu repeti? Será que eu poderia ter usado alguns sinônimos ou pronomes, ou, enfim, alguma expressão que substituísse, e esse parágrafo ficou repetitivo. Eu estou afastada do meu próprio texto e você vai mostrar como é bonito isso, a gente começar a olhar o próprio texto com distância. Próxima trilha e última do ensino médio 1. Agora nós vamos para a 6ª, que eu separei para o encontro, que já nós vamos passar para o ensino médio 2. Essa 6ª trilha também, ela é só um chamado aqui que eu faço, uma trilha importantíssima. Essa trilha é a trilha da nossa vida, né? Deveria ser a trilha sonora das nossas vidas, e não só aqui uma trilha, né? Ela vai falar da intertextualidade, né? Intertextualidade, ela tá na nossa pele, né? Tá no nosso respirar. Então, você vai olhar, e aí nessa trilha, esse título, Textos que Conversam. Às vezes você vai, aqui é um momento de você trazer uma paródia, de você trazer um filme, de você... Nossa, eu recomendo você mesmo que trazer aqui um momento de parada, assim, mais tradicional aqui, trazerem mesmo, ou projetando um objeto, uma pintura. Vocês têm que procurar algum objeto chamativo, uma música, e mostrar para eles
uma música anterior dentro da música, uma citação de um filme dentro de outro filme, o Maurício de Souza, ele tem uma das tirinhas da Mônica que coloca muito bem isso, e ela aparece vestida ali de Mona Lisa. Vocês podem fazer isso, mostrar um quadrinho que chame uma obra de arte. Aqui tem que ficar muito claro para eles, em uma trilha, em um exemplo, que isso está em tudo. Se você pegar até uma própria campanha, que a gente falou, ela vai, se ela for uma campanha bem articulada, ela vai chamar algum elemento, um chamariz que fala assim, não, aqui tem um texto dentro de outro. Por isso que é os textos que conversam. Nada é solto no mundo, nada é tão original assim que não tenha um texto dentro de outro, que é o que a gente chama de intertextualidade. Então, a gente pode ligar as antenas aqui e trazer, nesse momento dessa trilha 6, é muito importante, é um momento de parada, e vocês aqui podem pedir, dentro da roda, né, no começo de conversa, para que eles mesmos tragam no rol de conhecimento que eles têm de mundo, alguma coisa na roda. Ah, é verdade, professor, eu fui assistir, eles gostam muito de mangá, de história em quadrinho, aqui tem jogos de videogame, tem um monte, isso faz parte do mundo deles. Trazerem exemplos, ou listas de filmes ou de seriados que tragam dentro, às vezes, da própria série, a mitologia, muitas séries mitológicas que vão trazer a mitologia dentro da série, né? Enfim, aqui é um momento de parada da importância de que tudo que você olhar no mundo... Ah, professora, mas e se eu mesma, como professora, não consigo reconhecer um texto dentro de outro? É muito difícil. Realmente. Por que isso? Porque aqui o leitor, ele depende do leitor a reconstrução do sentido da intertextualidade. Eu não vou falar que é fácil, porque não é. E se falar, professora, eu não peguei a referência. Tem um professor, amiga minha, que assistiu um filme que me indicaram, mas vão falar, olha, tá citando ali um pintor famoso, mas eu não conheço. Exatamente. Textos que conversam entre si, muitas vezes a gente não conhece, a gente perde aí a intertextualidade que está ali dentro. Mas é mostrar para eles que a gente não sabe tudo nesse mundo, que a gente está aqui mesmo para aprender. E que quanto mais... Aí é o momento de dizer, quanto mais a gente fica antenado nas músicas, nos textos, nos livros, é difícil? Mais a gente é capaz de compreender que os textos estão dentro de outro texto e que ninguém é tão original assim que crie coisas que não têm referência ao passado literário, ou ao passado de um autor, ou ao passado pictórico na pintura. O quadro do grito é um exemplo. Se vocês buscarem, é só colocar no Google o quadro do grito, vocês vão olhar memes e brincadeiras, vocês podem mostrar isso com memes, os memes. Se vocês fizerem uma aula de memes, tem muita intertextualidade dentro de meme. E o quadro do grito, vocês podem... Eu faço esse desafio, saiam daqui da aula e colocam lá o quadro grito memes. Vocês vão ver vários memes desse quadro, mostrando que os textos se conversam e que é muito... E que a gente não fique com... Às vezes o estudante vai falar, ele vai ficar com vergonha, com timidez de falar que não conhece. E aí é o momento de vocês dizerem que é difícil mesmo e que a gente só vai ampliar o nosso repertório quanto maior é o contato que a gente tem com as leituras e com os objetos multimediáticos mesmo, né? Agora nós vamos passar para o outro arquivo, o do Ensino Médio 2. E nós vamos pegar a trilha número 2. Para seguir o roteiro que eu preparei aqui. Só um instantinho, professora, estou salvando aqui. Não tem problema, não. Assim eu vou tomando uma aguinha, porque eu já estou com a garganta rouca.
Eu já estou sem voz, porque 2 horas de aula a gente acaba com a garganta. Ah, que beleza. Aí a gente vai para o número 2, trilha 2. Então, como eu falei, não vamos expor também ao nosso grupo de estudantes as nossas fragilidades em relação ao mundo, que a gente não é super mulher nem super homens para saber tudo, e que um exemplo muito bonito de não saber tudo é a intertextualidade, que ela dá um banho na gente. Muitas vezes a gente está fazendo, meu Deus, como que eu acho essa intertextualidade que tanto me falaram naquele filme que eu não conheço. Enfim, assisti, mas não peguei tudo que a minha amiga falou que viu, que tem muito texto ali dentro. Então, só para dizer isso. Por falar em problema, se conseguir aumentar um pouquinho só a porcentagem, como estava, a coisa pouquinha, só para eu enxergar com os 10 graus aqui de miopia, tá ótimo. Obrigada, viu, Reginaldo? Falando em coisas que a gente tem que mostrar que não somos super-homens ou super-mulheres, eu escolhi essa trilha número 2, que é a trilha mais... Todas são importantes, né? Essas 10... se quiser... Aí, isso, obrigada. Essas 10, né, trilhas são importantíssimas, mas esta trilha, variação linguística, é uma trilha que tem que tocar os nossos corações. Eu sempre falo isso nas formações. Por que, professora, que essa trilha tem que tocar os nossos corações? E é nesta trilha que eu vou perder um pouquinho mais de tempo. Nós somos da área de língua portuguesa, muitos aqui são também pedagogas como eu, e também sou da linguística, eu fiz letras, linguística e língua e pedagogia. Mas vocês aí fizeram letras, muitas fizeram pedagogia, muitas também fizeram só linguística, os seus mestrados e doutorados da vida. Eu também fiz, mas aí o meu doutorado foi só na linguística, e por isso que eu vou me deter um pouquinho mais aqui. Como somos professoras de rede pública, e se fôssemos de privada é a mesma coisa, para essa trilha, essa habilidade é importantíssima, e ela é uma trilha afetiva. Por que eu falo isso? Porque a gente vai receber o nosso aluno, nós vamos pensar que é ensino médio aqui. Se a gente tiver um olhar de professor de linguagens que não reconhece essa habilidade, a gente vai já começar a trilha errada. Por quê? Nós temos que entender que a aquisição da linguagem, isso tem que ficar... Se de tudo vocês esquecerem hoje, quero que vocês lembrem disso. A aquisição da linguagem, ela se completa aos 3 anos de idade. O que é isso, professora? Mas nós não estamos aqui falando da educação infantil. Gente, falar que a aquisição completa aos 3 anos de idade é dizer que a aquisição está completa. Aí vem a mãe e o pai, ai, que gracinha, 4 aninhos, ele fala tudo tão bonitinho, 5 anos, e é uma graça. Olha, ele fala, ele usa
No entanto, ele usa parágrafos já, ele fala. Claro, porque a aquisição, uma vez a aquisição completa, é a aquisição de linguagem. A língua portuguesa, ele tem, é ali. Ah, mas imagina, tá cheio de erro, professora. Ele fala, eu sabo. Gente, mas pera, vamos ter calma. É lógico. A aquisição está completa. A estrutura mais simples para ele ainda é o sabo. Mas o resto ele está completa, não tem discussão. Ele é apto, ele é um ser que articula oralmente a língua portuguesa. Só que esse aluno ele vai chegar até o ensino médio aqui, lá na sua... Ele está na sua turma, você é professora dele. Ele vai trazer elementos da oralidade da casa dele, do mundo dele, do mundo de amigos, do circuito, da roda de colegas, do bairro que ele frequenta, da faixa etária dele, da cidade dele, do estado dele. Então, ele vai ter variantes geográficas de onde ele mora, regionais. Ele vai ter variantes da geração dele. Olha quantas variantes. Ele vai ter variantes maternas, do pai e da mãe. Ele vai ter variantes do grupo de amigos, e aí do bairro, e vai ter as variantes da situação. Ah, que situação, professora? Bom, ele vai falar, e é isso que você tem que mostrar com essa habilidade. Ele vai usar uma linguagem com os amigos que ele não vai usar numa prova, lá falando com o monitor lá no Enem. Ele não vai. Isso você vai mostrar para ele que o que ele traz não é erro. Ah, professora, como assim? Eu não vou corrigir se ele falar a gente fomos, nós vai, os pastel, eu não vou corrigir? Calma. Você vai mostrar para ele, inclusive usar essa trilha para isso. É importante, é uma trilha afetiva. Que você tem muita simpatia pela linguagem dele. Muita simpatia. Que é saborosa, uma linguagem dele. Ele tem a aquisição plena. Ele é um falante da língua portuguesa, ponto. Ele é apto, capacitado. E muito. Você vai mostrar simpatia. Aí, na roda de conversa e ao longo da leitura, ao longo da trilha, você vai mostrar para ele que a linguagem dele é incrível e que vai ter situação que vai ser plena essa linguagem. Até mesmo com você, se você tiver simpatia com ele. Você não vai corrigir ele em público. Só que você vai mostrar que você tem simpatia, mas que ele vai... 90% ele vai usar essa linguagem materna, linguagem do grupo, linguagem do bairro, linguagem regional, mas que quando ele for lá no mercado de trabalho, já está no ensino médio, vamos pensar isso. Você vai ter que falar isso aqui, você vai ter que tocar nesse assunto. Lá no mercado de trabalho, na redação do vestibular, na faculdade, numa apresentação de um seminário, para nota, lá, avaliação, sei lá o quê. Lá na faculdade, na reunião do trabalho dele, lá depois que ele acabar, já estiver no mercado de trabalho, ele articular nós vai, os pastel, os problema, ele vai ter que fazer uma preparação que a gente chama de uma apresentação de trabalho. Uma revisão do texto. Ah, mas que texto, professor? O texto que ele vai falar, porque isso você vai ter que falar para o seu estudante. Preparar um seminário que é oral, ele tem que preparar que nem eu fiz aqui com vocês. Eu tenho um texto aqui, eu preparei essa aula. Eu gastei 3 dias preparando este encontro e 3 dias o outro. É uma semana inteira preparando 4 horas de aula. Uma semana.
E eles lá, eles têm que ter essa consciência que a oralidade, em certas situações, isso que é variação linguística. Por isso que chama variação. Vai variar. Ele está no registro formal de um seminário ou numa reunião de trabalho, ele tem que preparar o que ele vai falar e ele tem que revisar o texto e tem que estar de acordo com a norma padrão. Aí você vai falar, e a linguagem saborosa, essa que você tem que ter simpatia, porque você não vai ser aquela professora de português da tradição pedagógica antiga. Você só vai afastar o estudante e a estudante, por isso que essa trilha é afetiva. Quanto maior o seu afeto e a sua simpatia com a variação linguística que o seu estudante traz na sala de aula, maior a sua persuasão para ele ficar na sua sala de estar da sua festa, daquela metáfora que eu usei. É só essa simpatia que vai atrair o seu estudante para gostar da língua portuguesa e gostar de você, e gostar das suas aulas e gostar das trilhas. Aí você vai mostrar que essa linguagem saborosa ele vai ter lá no futebol, ele vai ter lá no intervalo, no pátio da escola, na casa dele, numa festa. Ele vai articular a linguagem que ele traz de casa e tudo bem também. Certo? É isso que vai ficar dessa trilha. Próxima trilha, número 3. Por quê? Porque a gente não pode ter preconceito linguístico, somos professoras de português, não temos que ter preconceito linguístico. Isso é muito grave. Essa leitura de textos literários é uma trilha que eu trouxe, selecionei para cá para dar alguns recados. Como que eu lido com isso? O leitor à frente da obra literária. Olha, aqui eu sugiro que se introduza o gosto, porque é o protagonismo. Aqui é um momento de protagonismo do estudante e da estudante. Ah, professora, mas o que é isso? Leitura é obrigatório? Sim, é obrigatório. E vocês vão tocar nesse assunto durante as suas aulas. Mas nesta trilha, mostrar que as leituras de texto literário, eles têm que ter como se fosse uma playlist musical. Nessa roda de conversa, você vai instaurar uma playlist. Playlist do quê, professora? Dos textos que eles mais gostam de ler. E é um momento de vocês deixarem eles ali, e você mediando, claro, para eles terem respeito, né? Por que eu falo? Porque vai ter estudante que vai mostrar um gosto literário. Ah, eu tô lendo esse mangá. Ah, vai chegar outro, você não deixa. Você não deixa ninguém ofender o gosto do outro. Isso é importante nessa trilha. Mas o importante aqui nessa trilha é articular com o protagonismo e a autonomia. De você criar, pedir para eles montarem uma playlist, play read, né? Uma lista de leituras para eles fazerem a troca aqui. E pode ser no momento da conversa, não tem problema. Ai, mas eles não estão preparados, professora? Tão sim. Porque eles leem muito, é só a gente que subestima. A gente não pode subestimar o estudante. Eles são gente, eles leem pra caramba. Nós fizemos esse teste numa sala de aula com as professoras. Inclusive, umas professoras que fomos lá na Secretaria também de Educação de Goiás, fizemos isso, foi incrível. Na sala com os estudantes, nesse momento, era uma trilha com essa habilidade, só que lá não era trilha, era uma roda, né, com essa habilidade, e foi incrível. Ninguém contou para eles que eles teriam que montar uma play read, para dar um play na leitura, né? E ninguém contou, e eles tinham listas imensas que a gente precisou falar, gente, vocês vão selecionar, porque aqui nós vamos pedir 5, era 5 para cada um. E é muito, se você achar que é muito, pede 3 para cada um. Um que seja, você vai formar uma lista, eles são 40, um que seja, aqui eu aconselho que seja um, né?
E é isso. Então, aqui é um momento de protagonismo e de mostrar da importância dos textos literários. Você vai fazer uma play read aqui. A próxima trilha, número 4. Aqui as estruturas. Aqui, assim, você vai continuar. Feita a play read, é o momento de pegar essa trilha, aproveitando a produção da trilha anterior, e aí colocar na roda a seleção para você testar na prática se o que eles escolheram, o que é, que gênero. Ah, professora, mas mangá, como é que eu vou fazer? Ué, você vai pôr dentro da prosa, né? Ah, um escolheu poesia, aí você vai pôr, né? Poesia. Ah, outro escolheu... Enfim. Ah, uma história em quadrinho que era uma epopeia. Ué, existe, né? Os Lusíadas em forma de quadrinhos. Bom, aí você vai colocar, olha, chamar a atenção para um gênero epopeia que está no formato de quadrinhos. É o momento da mão na massa, aproveitando o que eles escolheram na trilha anterior. Isso que é a beleza desse material, porque eu aconselho que fique fresco, puxando um ganchinho, tá tudo costuradinho. A trilha 5 agora. E antes de passar para essa trilha, na trilha anterior, mas aí não preciso do slide, não. Aproveitar, por exemplo, em situação de gênero dramático. Ah, você fala, professora, olha, nenhum estudante montou lá no Play Read, não tinha nenhum texto dramático. O que eu faço? Olha, aproveite este momento para fazer disso do limão uma limonada. Você pega ali, se você percebeu que não teve um exemplo de gênero dramático, porque realmente nessa faixa etária eles vão trazer bastante prosa, né? Poesia, tem estudante que já escreve até poesia, vai trazer poesia deles para o Play Read, né? Para vocês lerem. Né? Não tem problema. Você vai fazer disso uma limonada, desse limão. Não tenho, vou criar. O que você vai pegar? Pedir que eles mesmos selecionem um conto, porque geralmente eles gostam de ler contos e mini contos, né? Mas é um conto, você pode pedir um conto para eles pegarem da play read deles, um conto que é menorzinho. E aí vocês vão programar na trilha anterior um simulado de como seria isso em roteiro dramático. E aí você fala, professora, eu não vou ter tempo para tudo isso, não. Isso só se você tiver tempo, tá? E se você não tiver tempo para prática, você pode mostrar que até um conto pode ser adaptado para o teatro, entendeu? Um romance. E você pode mostrar também na prática, trazendo ali na internet, você pede no laboratório. Se você tiver dentro da sala de aula na internet, ou se não, você vai até o laboratório, faz a trilha dentro do laboratório de internet, mostrando que, por exemplo, a obra do Machado de Assis foi para o cinema. Você vai ter lá Dom Casmurro no cinema, por exemplo. Entendeu? Você vai ter Madame Bovary, que é um livro muito bom para esse exemplo. Você vai ter no cinema. Isabelle Huppert, né? Uma maravilhosa atriz. Então, você aproveita e faz desse limão, quando não tem, uma limonadinha, eles vão amar. E a brincadeira fica muito mais interessante, porque é isso, né? As trilhas têm que ser gostosas e o material tá lindo, pode ser uma brincadeira muito feliz. Eu deixei essa trilha aqui, quase nas últimas, né? Que aqui é assim, divulgação científica, eles ainda estão no ensino médio, então é uma trilha necessária, super necessária, né? Mas é uma trilha mais que eles têm que encarar, é algo mais difícil, né? E aí vocês podem começar pela conversa e pedindo para eles se eles sabem o que é, então, ciência, né?
E você vai mostrar um exemplo. Que se na época... Aí você pode pegar aquela imagem do Eureka na banheira, quando ele tem aquela imagem da descoberta, né, dos volumes, da densidade. Aí você pode aproveitar, pedir ajuda para um professor de ciências da natureza, mas você já vai ter essa trilha no céu, porque eu entendo que a gente vai se preparar um pouco antes, claro, né? Você já pega um exemplo desse e mostra se naquela época tivesse... Como seria a divulgação científica? E que hoje você vai mostrar que é muito mais simples. Então, você vai pegar um site com artigos científicos, eu cito inúmeros, de várias universidades, tem a Universidade do Mato Grosso, tem a Universidade de Piauí, tem a Universidade do Amazonas, tem a Universidade Federal de São Paulo, tem a Federal do Rio, o do Brasil inteiro tem alocado os textos científicos. E você pode aproveitar esse momento para trazer um exemplo de como é que os pesquisadores divulgam os artigos. E aí você vai mostrar a estrutura. Nesse momento, você vai aproveitar, trazer um exemplo, porque é uma trilha mais densa, né? Trazer um artigo de exemplo para mostrar como é que está divulgado e que hoje isso circula em redes sociais, diferente da época grega, que eles faziam descobertas e ele tinha que sair correndo, gritando pela cidade, gritando Eureka, e todo mundo ficou sabendo que teve uma descoberta, porque é ali localizada. Não, hoje nós temos os sites de artigos científicos, as divulgações no campo das ciências humanas, das exatas, das biológicas, e que isso circula e que é muito importante para a ciência, a circulação. Você vai aproveitar para dizer isso e trazer um texto, um exemplo. Você pode pegar um artigo, pode pegar da nossa área de linguagens, ou pode pegar até um artigo da medicina. Aí você tem um site da USP, que é o Jornal da USP, ali tem vários artigos científicos que são até gostosos de ler, porque eles pegam um artigo e dão uma depenada, assim, num bom sentido, né? Você mostra ali como é que é a estrutura, como é que a linguagem é técnica. Você vai mostrar que tem um jargão científico, que nem... Aí você fala assim, nossa, professora, eu tenho que mostrar isso? Tem, porque eles vão se sentir assim, ai, professora, mas que texto difícil. Você vai falar, calma, quando vocês estiverem na universidade, vocês vão estar preparados para ler. Então, tem que mostrar que todo esse afastamento, porque a linguagem científica, ela afasta o leitor, né? Claro, porque é o jargão técnico, é o termo técnico. Então, vocês vão mostrar que essa distância é normal, que depois cada um vai se familiarizando dentro da sua área e que eles não precisam ter medo. E isso é interessante porque você estimula o estudante, a estudante, a ter interesse pela ciência, até para dar continuidade do ensino médio para frente, né? Para o futuro deles, tanto no trabalho quanto na escolha acadêmica. Sexta trilha. Essa eu separei também, porque é a importância dos textos jornalísticos, e aqui você vai elencar, fazer um link com as trilhas anteriores, da importância das informações circularem, e aí você pode também linkar com a fake news, que é a trilha que o ensino médio 1 teve, linkar com isso é importante, né? Mesmo que não está dentro do módulo do ensino médio 2, você fazer o link, né? Linkar, aqui você pode aproveitar e mostrar as características e mostrar a importância das novas tecnologias da informação e da comunicação, e aí você pode mostrar como os jornais estão circulando, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Os jornais não estão só lá na plataforma do jornal. E dos jornais gratuitos, aí você indica o G1, que é gratuito, você pode indicar, é um momento de você mostrar, porque essa habilidade não vai falar só do jornalismo tradicional, do jornalismo que é o jornal de papel, o jornal lido, mas tem o jornal falado, tem o jornal em podcast, aqui é um momento de você trazer um podcast de informação,
é o momento de você explorar as vertentes jornalísticas do mundo contemporâneo. Aproveitem esta trilha para trazer esse ambiente, esse panorama tecnológico e como o jornalismo se atualizou, né? Já era de se esperar, jornalismo atualizado dentro do nosso mundo. Ele é rápido, ele circula, hoje é do jovem até o mais velho, até o adulto, ele tem na mão, né, num celular, ele é capaz de se conectar com a notícia, né? E aí aqui você pode fazer um link importante da verificação da notícia e dizer que muitos textos que aparentam notícia não são notícias. E aí que eles têm que ter um bom verificador de notícias. A trilha número 7 e última para a gente ir encerrando e abrir para alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, falar ou não. E também eu fico à disposição da Ale aí, se tiver dúvidas futuras, para me passar. A trilha 7. Enquanto está rodando para a trilha 7, vou tomar uma aguinha. Tá aqui, a garganta já está doída já. Tá um pouquinho mais para cima. Passou. E aí, a informação na era da pós-verdade. Aqui é um momento ótimo, uma ótima oportunidade para vocês aproveitarem para linkar, né? Esse link é legal para caramba, né? Porque você fala assim, professora, mas está depois do texto jornalístico? Ainda bem. Ainda bem que está depois, que você vê que esse material é ótimo, porque ele está todo pensadinho, né? Pensadinho para conexão mesmo. Tanto que ele é de reconexão não só do anterior, mas também reconexão entre está todo organizadinho de um modo coerente, porque pensar na informação na era da pós-verdade é você falar assim, bom, aqui eu preciso ter cuidado, porque eu também não posso colocar medo no meu estudante, que ele não pode dar uma opinião pessoal dele. Você vai falar, mas como assim, professora? Não estou entendendo mais nada. Falei, bom, pois bem, você vai mostrar a trilha anterior, que é do texto jornalístico. Para essa trilha, você pode puxar um texto que vocês usaram na trilha anterior para aproveitar material, é interessante, né? Porque aí você já adianta. Você vai trazer, tá vendo que está conectando com a 6 e com a 5? Do estudo científico, você traz um de jornal e um de ciência. E você traz uma fake news também. Porque aí que vai bombar a aula. A gente fez esse teste também, foi ótimo. Porque você está reconectando tudo que passou aqui. Então, você trouxe o quê? O exemplo. Um artigo científico que vocês já viram, você resgata, guarda tudo para não perder tempo. Aí depois você guardou o artigo científico, pegou um texto de jornal maravilhoso, que você escolheu de um jornal que está gratuito aí, pode pegar o G1, tem o UOL também, é gratuito e de confiança, porque eles passam por verificadores. Então você coloca lá, e você mesmo, se tiver desconfiança, já mostra para eles que você está verificando ao vivo ali, né? Então pegou um de jornal, um científico, e pega uma fake news e esconde a fake news. Deixa escondida, porque é o tema da era da pós-verdade, né? E vai falar para eles, mostrar que no artigo científico a opinião não vale, porque assim, eu vou fazer uma coisa bem banal aqui. A água, o nosso corpo é formado 98% de água. Isso é um estudo já comprovado, né? Ou a divisão que a biologia faz
das proteínas essenciais e as naturais. Isso já está comprovado, que o corpo produz a proteína que é natural e a essencial a gente tem que buscar nos alimentos. Está comprovado. Isso aí, num artigo científico que você escolher, vai ter lá alguma informação, porque o artigo científico comprova, então você mostra. Aí a opinião do cientista não vai valer, porque se eu não concordar, não, eu não concordo com esse negócio de proteína. Bom, é uma aí você tem que mostrar que é uma opinião, o vegano, você vai trazer do debate lá. Ai, olha, o vegano é ótimo, maravilhoso, perfeito. Mas aí você vai mostrar que no corpo o vegano vai precisar fazer uma suplementação alimentar em cápsulas no médico que dê conta das proteínas que só tem nos animais que eles não consomem. Isso é científico, aí vai falar, não concordo. Então, você vai mostrar que a opinião, nesse caso, você vai pedir até para alguém discordar. É legal você pedir para o seu estudante, então eu quero quem discorde disso. É bom porque você vai mostrar que o respeito por quem discorda tem que estar valendo. Você respeita, fala, claro, é a sua opinião, ótimo. Mas aí você mostra que no texto científico com base em pesquisa e tal. É um momento de você colocar o quê? Na berlinda, a fake news que você escondeu, que você não mostrou ainda. Você vai deixar para o fim da trilha. Né? E aí você vai pegar um fato de jornal e mostrar que o jornal é fato. Não necessariamente uma informação precisa ter lá comprovação científica. Você vai mostrar. Mas você vai mostrar que ela é verdadeira porque você verificou. Por exemplo, faltou luz no bairro, ou teve um apagão. Isso foi verdade, ocorreu um apagão de energia. Não é fake news, você mostrou. Aí, por último, é a cereja do bolo. Você vai mostrar a fake news. E aí você vai mostrar no verificador que é mentira. Então, você pode pegar, escolher, enfim. Enfim, você pode pegar assim... Tomar suco de limão... Isso tem, vocês procuram. Põe o limão, que o limão é o rei da fake news. Tomar suco de limão diminui o colesterol, não emagrece. A pessoa toma um pé de limão e não emagrece. Aí você traz isso, mostra que é mentira, que tem lá, os médicos colocam mito, né? Mito ou verdade, né? Você pode trazer um desses, guardar. Você vai ver que aí você vai comprovar num artigo científico como é que se combate, ou como é que se combate o colesterol, ou como é que se emagrece com um artigo de uma nutricionista. Você pode trazer isso. E essa trilha é riquíssima, porque conecta com as outras. Esse é o recado que eu queria deixar final, é o seguinte, que a nossa vida é de conexão e de reconexão, né? Porque tudo que a gente faz é progressivo. A gente não está parado. A gente está sempre em construção, né? Então, a gente não pode chegar para o nosso estudante e falar, isso está errado. Escuta, né? Aí você vai falar, calma. Calma, vamos ver aqui. Vamos conversar. Porque é isso, essas trilhas, por isso que elas começam com começo de conversa, né? Calma, vamos conversar. E é isso, gente. A aprendizagem é também afeto, né? A gente saber escutar e também criar, a gente descer um pouco do nosso trono de professor. E eu gosto dessa palavra, o professor mediador. E mediar, né? Mediar essa progressão linda que você está formando protagonista, só que por detrás do pano, você é um grande protagonista também. Só que não precisa ficar evidente, porque nós estamos formando protagonistas, né? É isso. Eu amei esse momento, eu achei tão gostoso. Olha, muito lindo tudo isso. Eu agradeço a Alê demais, o Reginaldo, por terem me recebido aqui. Reginaldo, se tiver algum recadinho delas, você me passa. E a gente, depois disso, se tiverem comentários, dúvidas, é o momento de você me passar alguma coisa. E é isso. Pra gente... Muito obrigado, professora Carolina. Olhando o chat, a gente não tem nenhum questionamento, tem alguns elogios, tem algumas questões relacionadas à lista de frequência e tal, mas sobre o material, né, mais elogios do que questionamentos. Eu agradeço muito. Fala que eu estou sem bateria, por isso que eu não estava lá no YouTube. Mas também é assim, né? A gente está aqui trabalhando, não consegui carregar o celular para estar conectado, ele está com
1% tão pequenininho que não daria para conectar. Por isso que eu não tive conectada no YouTube e não pude ler. Mas, olha, eu agradeço demais os elogios, a presença. Agradeço você, um querido que me ajudou muito aqui hoje, projetando tudo para mim. Lê, agradeço o carinho enorme. Eu agradeço esse momento lindo, que é o momento de contato com vocês. Afinal, estar aqui presa numa biblioteca, numa mesinha de produção, não é suficiente. A gente é educadora, a gente gosta disso, de estar aqui no meio das professoras, dos professores, no meio dos nossos estudantes e estudantes sempre, né? É a nossa razão de vida, é o nosso maior afeto. Perfeito. Muito obrigado, professora. Em nome da SEDUC, a gente agradece a editora por esse momento e nos vemos numa próxima oportunidade. Com certeza. De coração eu agradeço e espero uma oportunidade próxima. Muito obrigada a todos e a todos. Um beijo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.